Eu vou falar agora sobre Cartas à Redação. O livro inicia com uma carta ao Jornal da Tarde, onde o povo pede previdência ao juizado de menores pelos capitães de areia e também relata o assalto à casa do comendador e também a satisfação do povo com esses meninos. A gente precisa focar que esse livro não tem um personagem principal. O protagonista, a gente pode dizer, é o próprio grupo Capitães da Areia. Ele é formado por vários personagens que vão juntos formar esse quebra-cabeça maior, que é o grupo. Mas o que a gente quer dizer é que, por exemplo, você não tem Pedro Bala, mesmo sendo ele o líder do grupo, ele não é mais importante que Gato ou que Volta Seca. Todos eles têm a sua mesma importância. Juntos eles vão, como se cada um deles fosse uma personalidade desse organismo maior, que é o Capitães da Areia. Pedro Bala. Pedro Bala é o líder dos Capitães da Areia. Ele é loiro e tem uma cicatriz de navalha no meio do rosto de uma luta que ele teve com o antigo líder do grupo. Ele é filho de um grevista chamado Loiro, que foi morto por policiais quando liderava uma greve. Sem pernas. Sem pernas era um menino coxo, por isso até o nome. Depois que ele foi pego por policiais bêbados que fizeram ele ficar correndo em volta de uma mesa na delegacia, várias vezes até ele ficar cansado, quase cair no chão de exaustão, ele cria um ódio muito grande pelas autoridades e também pela sociedade, porque ele tinha raiva, ele culpava as pessoas pela sua condição, ele tinha raiva de ser coxo e também pelo fato de ter que morar na rua. Então ele tinha raiva das autoridades, das pessoas e até dos seus próprios amigos de banco. Dora. Dora é uma menina de 13 anos que acaba indo morar na rua porque seus pais morrem de varíola. Ela tá perambulando com seu irmão menor, Zé Fuinha, até que João Grande e professor a encontram, né, e ficam com pena e a levam pro trapiche. Quando ela chega lá, é quase violentada, mas é protegida por João Grande e professor. Depois de um tempo, ela começa a ser aceita pelos meninos e se torna uma espécie de mãe. Ela cuida dos ferimentos deles, de assaltos e tá sempre conversando. Então, se torna meio que a mãe que eles careciam. E no final, também, a mulher de Pedro Bala. Gato. Gato é o garanhão do grupo. Ele é galanteador, ele passa a noite bebendo, fumando, trapaceando no jogo e ficando com mulheres. A mulher com quem ele vai passar mais tempo durante todo o livro vai ser a prostituta da aula porque ele vai se apaixonar. Professor. Professor, ele é o intelectual do grupo. Então, ele planejava os assaltos com Pedro Bala, ele desenhava muito bem e ele era o único que lia. E, então, assim, por isso ele recebia esse título de o intelectual do grupo. E ele também era o que contava as histórias para os meninos. Ele lia as histórias nos seus livros e depois recontava para os garotos. Querido de Deus. Querido de Deus era um capoeirista muito respeitado na Bahia. Ele era muito respeitado pelos Capitães da Areia e ele respeitava o bando. Ele era um dos poucos adultos que tinham influência sobre os meninos e que tinham afinidade com ele. Então, ele ensinava capoeira para os meninos e exercia bastante influência sobre eles. Então, Pirulito, o único integrante do grupo que realmente foi fiel à religião, ouvindo sempre os conselhos do padre José Pedro. E ele levou essa vocação até o final do livro, aonde se torna sacerdote. Então, João Grande, ele era conhecido como o protetor dos mais novos, protegendo sempre os mais novos dos mais velhos, devido à sua estatura e à sua impressionante força física. E ele também sempre foi muito fiel ao Pedro Bala. Então, Volta Seca. Esse menino tinha grande desprezo pelas autoridades. O seu ódio na adolescência fez com que o seu desejo de se tornar cangaceiro se consumasse. E logo pro final do livro, ele foi fazer parte do grupo Lampião, quem dizia ser seu padrinho. Então, Boa Vida, outro personagem marcado pela malandragem e sempre se sentiu muito à vontade para fazer sacrifício pelos seus amigos. Então, o padre José Pedro, ele sempre foi muito julgado por ajudar os Capitães da Areia, por eles serem ladrões, mas ele era um dos poucos adultos que ajudavam os meninos. Agora eu vou falar de Trapiche, que relata a vida dos meninos e conta a história de Pirulito, que tinha o nome do seu pai, Loiro, e o seu pai acaba sendo assassinado pelos policiais. Eu vou falar agora do Ponto das Pitangueiras, que apresenta o primeiro trabalho dos meninos, que deveriam trocar os embrulhos dentro de uma casa, e eles realizam um trabalho com sucesso, sem que sejam pegos. No capítulo As Luzes do Carrossel, Sem Perna e Volta Seca,
ajudam o Nhozinho, que eles encontram no bar, a auxiliar no carrossel, que ele vai colocar no parque da cidade. O Sem Perna e o Volta Seca, eles avisam aos Capitães da Areia que eles estão trabalhando no parque com o carrossel e eles chamam os Capitães da Areia para eles brincarem naquele carrossel. E lá eles notam o quão eles não tiveram infância, eles não brincavam daquele jeito que eles brincavam. Naquele dia foi um dia muito mágico para eles, especial. No capítulo Docas, João de Adão explica a Pedro Bala como era o seu pai. E ele explica que o pai dele morreu nas greves nas docas pelos direitos dos trabalhadores. Pedro Bala, após ouvir a história sobre seu pai, mais tarde naquele dia, quando Pedro Bala voltava para o Trapiche, ele viu uma negrinha na praia e ele resolveu brincar com ela. A aventura de Ogum, a polícia confisca a imagem de Ogum de Dona Aninha. Então Pedro Bala resolve pegar a imagem de Ogum de volta da polícia. Então ele resolve fingir ser um filho de um pescador e se perdeu. Então ele vai para o quartel, finge que está perdido e quando a polícia se distrai, ele captura a imagem de Ogum de volta para Dona Aninha. Eu vou contar a história de Deus Sorri Como Negrinho, que é a história de Pirulito, que fica olhando para uma loja de Cristo e ele pensa em roubá-la. Só que ele também, ao mesmo tempo, lembra que já tem muitos pecados. E logo depois ele pensa que ele já não tem mais escolha de vida e acaba roubando. Família. Sem pernas, fingindo procurar um emprego, encontra uma família que acolhe ele muito bem, pois já tinham perdido um filho chamado Augusto. Mas seu único objetivo na casa deles era descobrir onde eles guardavam os riquinhos. Mas como já estava muito envolvido com o grupo, apesar de terem roubado tudo, a família só deu falta do garoto, pois eles já tinham se apegado muito a ele. Manhã como um quadro. Pedro Bala e professor vão à cidade com o intuito de buscar alguns trocados e o professor, como desenha muito bem e gosta, fazia desenho das pessoas na rua. Um homem viu seu talento e entregou um cartãozinho a ele, convidando ele à escola de arte. Alestrim. A população da Bahia, especialmente os pobres, estavam sendo infectados por uma doença chamada varíola e 2 dos capitães de areia foram infectados. Um morreu e o outro era Boa Vida, que foi levado para um lugar chamado Lazareto e o bispo advertiu o padre para que ele não escondesse um capitão de areia que estava infectado. Destino. Pedro Bala e alguns garotos vão para o bar e são desrespeitados lá. E Gato diz que dessa vez vão consumir para serem mais respeitados. O motivo deles serem respeitados de fato é descobrirem que o pai de Pedro Bala era loiro, que foi o homem que lutou pela causa do povo. Filho de Bexiguento conta a história de Dora e Zé Fuinha, seu irmão, que saem de casa depois da mãe e o pai morrerem por causa da varíola. Depois de rodarem pelo centro da cidade pedindo esmola e emprego, eles acabam se encontrando com o João Grande e o professor, que os levam para o Trapiche. Quando Dora chega, gera uma grande confusão, porque o Capitã de Areia era um grupo só de meninos e ela seria a única menina de lá. Mas depois de muita conversa, eles acabam aceitando a garota. Em Dora Mãe, os meninos começam a respeitar a Dora, né, depois de um tempo. Eles começam a respeitar a Dora e ver nela uma figura de mãe, pois ela dava o carinho que eles nunca tiveram. No capítulo Dora, Irmã e Noiva, Dora decide que vai participar dos roubos junto com os meninos, já que ela não aceitava de jeito nenhum ser apenas alimentada por eles. Em um desses roubos, Pedro Bala encontra o grupo de Ezequiel, que é um grupo rival dos Capitães de Areia, e acaba apanhando deles. Quando volta para o Trapiche, ele encontra a Dora, que cuida dele e beija seus lábios feridos. Depois disso, eles deitam na areia da praia e Dora diz que Pedro Bala é seu noivo e mesmo que eles não saibam o que é amor, eles se sentem apaixonados. Depois disso,
Pedro Bala se junta aos Capitães de Areia e diz que irá se vingar do grupo de Ezequiel pela confusão que tinha acontecido anteriormente. Em uma tentativa de assalto, os 5 meninos do grupo, Pedro Bala, Dora, João Grande, Sem Pernas e Gato, planejaram uma tentativa de assalto, só que eles foram pegos, restando só Pedro Bala e Dora, sendo que João Grande, Gato e Sem Pernas fugiram na tirada da foto. E Dora foi levada para o orfanato e Pedro Bala foi levado pelo reformatório, onde ele ficou vários dias lá, sem comida, sem água. E depois de um tempo, ele foi levado para um quarto com os meninos. Ele estava planejando a fuga daquele lugar, do reformatório. Aí ele convocou os amigos dele, ele conseguiu contatar com eles e eles arranjaram uma corda, onde ele acabou fugindo, e essa notícia foi parar nos jornais e em vários locais. Pedro Bala foi atrás de Dora no orfanato, onde ela estava queimando de febre, mas mesmo assim ela se recusou a sair do orfanato sem os meninos. Os meninos retornaram para o Trapiche, onde eles chamaram uma mãe de santo chamada Dona Aninha para tentar curar a Dora. Se a febre não passar, a mãe de santo chama Pedro Bala e Pedro Bala e Dora conversam. Dora diz que ela já não é mais uma menina, que ela virou mocinha enquanto ela estava no orfanato, virou uma mulher. Enquanto isso, Dora pega a mão de Pedro Bala e põe a mão no teu seio. Eles passam a noite juntos e Pedro, ele acorda no meio da madrugada com Dora gelada, sem pulso. Ele dá um grito que atravessa o Trapiche e acorda os meninos aos poucos. Em Como uma Estrela de Loira Cabeleira, Pedro Bala ainda não superou a morte de Dora e decide ir atrás da pequena embarcação do querido de Deus, que o salva quando ele já estava voltando. Pedro Bala começa a pensar em Dora como uma estrela e começa a procurar pela menina pelos céus. No capítulo Vocações, os meninos começam a se separar dos Capitães de Areia. Por exemplo, Pedro Bala vira grevista, João Grande vai para a Marinha, Pirulito vai para o seminário, Professor vira um pintor, Gato vira gigolô, Sem Perna morre, Volta Seca vira cangaceiro e Boa Vida vira músico. Então vamos à nossa questão do Enem. Nossa questão escolhida foi a questão 115 do Enem de 2013, prova azul. Delegado. Então desce ele, vê o que arrancam desse sacana. Sarará. Só que tem um porém, ele é menor. Delegado. Então vai com jeito. Depois a gente entrega para o juiz. Luz apaga no delegado e acende no repórter, que se dirige ao público. Repórter. E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma no cubículo imundo com outros meninos. Meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu. No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de intensificação, construindo a ideia de A. Opressão física e moral, que gera rancor nos meninos. B. Repressão policial e social, que gera apatia nos meninos. C. Polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos. D. Concepção educacional e carcerária, que gera comoção nos meninos. E. Informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos. A alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Opressão física e moral, que gera rancor nos meninos. Agora vamos analisar essa questão. A questão, ela começa com esse pequeno trecho, que observamos a estrutura, percebemos ser um diálogo. Esse diálogo ele se estabelece entre um delegado e um homem chamado Sarará, que provavelmente deve ser um dos seus policiais. Percebemos também, ao ler o trecho, certas indicações de onde deve se manter a luz, os personagens, indicando assim que se trata de uma produção teatral. Essa produção teatral é a peça Querô, de Plínio Marcos, na qual encontramos visão crítica que caracterizou toda a obra dramática do autor. Ele tem um olhar voltado aos oprimidos do submundo das metrópoles.
Se observarmos o discurso do repórter, percebemos que a parte empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo cubículo do reformatório se repete várias vezes. E com isso, nós percebemos a opressão física e moral a que os menores infratores eram submetidos no reformatório, o que é perfeitamente capaz de justificar os motivos de rancor causado nos meninos, porque eles eram muito maltratados nesses reformatórios. Então, faz sentido que a alternativa correta seja a letra A, que afirma a opressão física e moral que eles sofriam, gerando esse rancor nos meninos.